Olá, eu prometi para vocês que eu ia fazer uma live hoje, mas ainda estou me recuperando. Mas, para não deixar vocês sem saber, né, da série do Heitor, eu vim aqui contar para vocês um pouquinho, pelo menos o início, né? O que é uma síndrome rara, como eu descobri, tá? Essa vai ser a série mais ou menos do Heitor. E com o decorrer, com as perguntas que vocês forem fazendo ao longo dessa série, que por si é extensa, é cheia de aprendizado e o importante é conhecimento para todo mundo. Então, quando você vê alguém com alguma síndrome rara, você já vai saber mais ou menos de como que funciona. Cada uma tem a sua característica, cada uma funciona de uma forma, mas todas elas precisam de muita e muita atenção, muito aprendizado, conhecimento e conscientização também, tá bom? Então, vamos começar desde o começo. Então vamos começar do começo. Heitor nasceu no dia 30 de dezembro de 2015, pesando 3,5 kg, com 50 centímetros, perímetro cefálico 34,5, e aparentemente tudo normal dentro dos conformes. Teste do olhinho normal, teste da orelhinha foi feito ao longo do tempo, depois eu vou contar um pouquinho dele, tá? E o teste da linguinha, que é feito no hospital. Ele sim já deu alterado, tá? Além do fresno igual, o Heitor também tinha a língua em formato de coração. É importante dizer que na consulta do pediatra, na maternidade, o Heitor nasceu com 38 semanas e 4 dias. O médico disse e relatou lá no cartão dele de vacina que ele tinha nascido com 38 semanas e 4 dias, quando na realidade ele tinha nascido com 41 semanas e 4 dias. O que influencia bastante até mesmo no diagnóstico precoce de algumas doenças, né? E algumas coisas que possam acontecer no decorrer. Bom, então fez o teste da linguinha e constatou já alterado. Pediu para que retornasse um mês depois. Mas o Heitor já lá na maternidade já possuía dificuldade para amamentar. Ele ficou um período aí de 24 horas, né, sem alimentava, ficava cansadinho. E a gente achando que era normal, mas até então a glicose dele abaixou, ele perdeu um pouquinho, ficou todinho molinho e ele foi direto para a UTI. Logo em seguida ele retornou, como se nada tivesse acontecendo, adaptaram, colocaram o leitinho dele e ficou tudo certo. Então os primeiros sinais foram esses. Logo em seguida que ele retornou para casa, que ele foi para casa, ele continuou com a mesma dificuldade, ganhando pouco peso. E é importante salientar também para vocês que quando a gente foi realizar o teste do pezinho, o Heitor pela segunda vez perdeu o choro e ficou todo molinho. Também era uma característica também da síndrome e a gente não sabia. Com o passar dos meses, com as consultas, a primeira consulta de puericultura, tudinho direitinho, o Heitor vinha evoluindo, mas sempre com um peso cerca de 600 a 700 gramas, nada além disso. Eu acho que o máximo que ele já engordou durante os meses foi 1 quilo, foi o máximo. Ah, Ju, e o que mais te alertou quando começou a acontecer, quando você começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada? E aí é que a gente vai ser importante trazer para vocês também a importância da gravidez, né? Como que foi essa gravidez? Foi tranquilo? Bom, no início sim, né? Depois começaram a ter alguns tipos de complicações e mais tudo dentro do limite, dentro do padrão. Nada muito que fosse expressivo dizer que estava ocorrendo. Translucência nucal normal, ultramorfológica normal. A única coisa que nos alertou antes mesmo do parto é quando eu já ia completar, se eu não me engano, 9 meses, já estava completando 9 meses, a gente foi bater uma outra e nessa outra acusou que o Heitor não era um bebê de 9 meses, mas era um bebê de 8 meses. Mas a própria médica da outra disse que não era para me preocupar, porque esse atraso ele poderia ter sido, pode ser tirado depois que ele nascesse. Tá? Até porque ele estava sem espaço, enfim, uma série de outras coisas. Por que é importante dizer sobre a gravidez? Para que você aponte os sinais do que pode estar acontecendo de errado durante esse período. E aí, durante os primeiros meses,
a gente teve uma evolução significativa. O Heitor começou a dar quando ficava no sol ele reclamava um pouquinho, então algumas coisas começaram a aparecer, como a dermatite atópica, né, que não foi diagnosticada, porque sempre quando chegava na unidade básica de saúde não era nada, né? Então é importante falar para vocês também que houve muito erros, e tudo que eu tô falando aqui é muito bem embasado, tem prova, tudinho direitinho. Então, não tô falando nada aqui que não seja verdade, tá? Então, depois desses meses, né, ele ficou 2 meses fazendo tratamento para escabiose. Na realidade, era uma dermatite atópica grave, né? Então, tivemos que procurar a rede privada para que fosse diagnosticados e então ser encaminhado. No caso, quando chegasse no SUS, seja encaminhado, no caso, o Heitor, pelo CIGEG, para poder a gente conseguir a especialidade. E depois de encaminhado pelo CIGEG, tudinho direitinho, depois a gente chegar no dermatologista, claro que a gente tratou na rede privada, né, e a gente conseguiu esse amparado, porque na realidade a gente conseguiu de alguma forma, né, que pelo menos minimizasse o estrago que tinha acontecido já. E quando a gente já foi lá, a gente já fez um acompanhamento. E aí começou tudo. Não, a gente já começou esse tratamento. E logo depois surgiram os primeiros sinais que estava acontecendo uma coisa de errado. Qual foi o primeiro sinal, Jô? O primeiro sinal expressivo foi que toda vez que ele ficava se balançando no bebê conforto, ele caía e não rolava. Ele não rolava. Ele não começou a parar de fazer. Ele falava papá, mamã e começou a parar de fazer tudo, né? E importante falar também que a cirurgia do freio lingual que ele deveria ter feito na maternidade, então não houve a correção do freio lingual, então ele começou. Na realidade, ele já vinha, né, não ganhando peso suficiente, mas ele estava dentro do padrão. Então, o que me alarmou foi a perca de peso, né? Eu tinha ido na consulta, ele tinha ganhado 700 gramas e quando eu retornei uma semana após, ele perdeu 1 quilo e foi de forma expressiva, né? E aí ele já estava completando 9 meses e esses 9 meses ele apoiava, né, os punhos, né, dessa forma para segurar e ficar sentado, então eu sabia que estava acontecendo alguma coisa com ele. E daí começou uma luta sem fim, porque até então, na unidade básica de saúde, era nada, como sempre é nada, e a mãe tá ficando louca, né? E aí começou uma grande luta de guerra de diagnósticos. E daí foi essa luta aí, mas a gente venceu. Importante falar também que eles sempre falam pra gente que cada criança funciona de uma forma. Eu até acredito como enfermeira, mas eu acredito também que no desenvolvimento infantil de cada criança, a criança dá sinais. A criança, ela tem sinais perceptíveis e nada como uma boa escuta qualificada, o que hoje é feito pela enfermeira dentro da unidade básica de saúde, dentro da estratégia de saúde da família. A pessoa ela precisa de fato ouvir essa mãe e ver de fato o que realmente pode alertar sobre o diagnóstico. E um diagnóstico precoce, na realidade, ele ajuda muito a desenvolver essa criança, né? E a tratar o que de fato pode ser um problema, né? Agora, mas pode ser tratável agora. Se não deixar para depois, pode se tornar uma coisa muito, muito grave e aí uma coisa irreversível, né? Então, para finalizar hoje, e não vou tornar essa série muito extensa, vocês já sabem quando o Heitor nasceu, o que aconteceu, o que foi durante até os 9 meses. E depois disso, aí tem uma série muito importante que vai vir sobre como foi a descoberta, o que fizemos, por onde começamos, quem nos ajudou e quem nos ajuda até hoje a manter toda essa situação tudo sob controle. É claro que de imediato a gente fala que é Deus porque é Ele que nos sustenta. Mas se você gostou dessa primeira série do Heitor, curte, compartilha, comenta bastante para que outras pessoas possam ter acesso a esse mesmo conteúdo. Porque o que eu mais lembro na época quando descobri a síndrome do Heitor é que eu não tinha um vídeo desse para explicar como que foi desde a gestação, né? E é isso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima série.